Bom dia, obrigada pela presença de todos. Meu nome é Beatriz e tenho como o orientador o professor Arnaud Vitor. E o nosso projeto foi sobre o reaproveitamento da semente de jaca produzindo filmes biodegradáveis de amido para diversas aplicações. A utilização de plásticos tem sido indispensável na atualidade. No entanto, os plásticos sintéticos levam cerca de 500 anos para se degradar. Dentro desse contexto, a utilização de materiais de fontes renováveis, como coprodutos vegetais, são alternativas para a produção de bioplásticos, permitindo seu reaproveitamento em sua totalidade. Coprodutos como a semente de jaca e a casca de cacau permite a extração do amido e da celulose, respectivamente, além do uso do plastificante, que são todos esses três componentes importantes para a formação de biofilmes. Temos como objetivo desenvolver filmes biodegradáveis à base de amido e celulose, a partir de coprodutos de fontes renováveis, visando a minimização dos impactos ambientais provocados pelos plásticos sintéticos e a reutilização desses materiais que são descartados. Com isso, utilizamos biomassas que seriam descartadas, extraindo o amido da semente de jaca e a celulose da casca de cacau, para produzir biofilmes com amido, celulose e plastificante, com isso minimizando os impactos ambientais causados pelos plásticos sintéticos. Na parte experimental, para a extração do amido, utilizamos o método de Squeeze-Made, que consiste em utilizar a semente de jaca, tirar toda aquela película, lavar, triturar no liquidificador por 30 segundos por 3 vezes, filtrar, colocar em um banho de imersão em um recipiente por 24 horas na geladeira a 10 graus. O sobrenadante ele vai ser descartado e o que é decantado vai ser lavado por 3 vezes, seco em estufa e tamizado. Para a remoção do lipídio de gorduras, o amido foi submetido ao tratamento com etetílico, com acetona e uma mistura de etetílico e acetona no extrator Soxhlet por 6 horas, seco por 24 horas a 105 graus, e aí a gente consegue ter o amido tratado. Para a extração da celulose, utilizamos o método de Soxhlet adaptado de San e Embrapa. Foi utilizado 30 gramas de casca de cacau triturado no extrator Soxhlet por 6 horas, utilizando o hexano e etanol 2:1. Foi colocado na capela de exaustão de gases por 24 horas, para depois ser seco em estufa por 1 hora a 60 graus, triturado e tamizado a 80 mesh e também foi tamizado a 60 mesh, para depois vir fazer o branqueamento da celulose, utilizando hidróxido de sódio a 10% e o peróxido de hidrogênio a 35%. Sobre agitação, esse processo foi repetido por 7 vezes até se obter uma celulose satisfatoriamente branqueada. Foi filtrado a vácuo e lavado com 30 ml de água destilada, seca em estufa a 40 graus por 3 horas, e a gente tem uma celulose branqueada e seca. Para a formação dos filmes, foi utilizado o método de Moraes, em que consiste em utilizar o amido, a celulose e o glicerol, com 70 ml de água ultrapura, sobre agitação e aquecimento até chegar à temperatura de gelatinização a 80 graus por 15 minutos. Para o resfriamento, deixou apenas sobre agitação por 10 minutos, para logo em seguida ser seco em estufa por 24 horas a 40 graus. Removeu o filme da placa e depois novamente seco por 2 horas a 50 graus. E aí foi feitas as caracterizações do seu armazenamento. Os resultados obtidos, primeiramente na extração do amido e da celulose, utilizamos uma jaca que o seu peso total foi de 3.200 gramas, o peso total das sementes foi de 322,42 gramas, sendo que o amido da semente de jaca apresentou 57,56 gramas, o equivalente a aproximadamente 16% de amido. E na casca de cacau, a partir daquelas 30 gramas, conseguimos 37,7% de celulose, que são valores satisfatórios encontrados na literatura para as quantidades obtidas em cada um desses coprodutos. No tratamento do amido, utilizamos o éter e a acetona. A princípio, utilizamos o éter, pois ele tem uma baixa polaridade, remove gorduras, esteroides, resinas e pigmentos, e permite também a remoção de lipídios, que são responsáveis pela coloração amarelada nos filmes. Com isso, através desse tratamento, a gente consegue filmes transparentes. Utilizamos também a acetona para que seja um método mais verde, por ele ser aprovado pela Anvisa
como um dos materiais para aplicação em plásticos para recobrir alimentos. Os biofilmes produzidos apresentaram espessuras adequadas, com uma média de 0,07 milímetros e homogeneidade ao longo de sua extensão, mesmo sem utilizar o método casting, que é de difícil controle. Filmes poliméricos que estão acima, superiores de 1,5 milímetros, podem afetar a transparência dos mesmos, o que seria adequado, que não seria adequado para aplicações biomédicas como curativos. Aqui estão presentes nessa figura 7 as amostras dos filmes que foram aprovadas, né, que tiveram conclusões satisfatórias. Eles apresentaram com boa transparência, uma boa aparência, com fácil manuseio também. O primeiro é o filme utilizando amido sem tratamento, o filme utilizando o amido tratado com éter, o filme utilizando o amido tratado com éter e acetona, e o quarto é o filme utilizando o amido tratado com acetona. Esses 4 primeiros filmes foi utilizando o amido, a celulose e o glicerol, variando apenas o tipo de tratamento realizado no amido. Porém, no quinto filme, que é o FATESE, que é o filme com amido tratado com éter, porém sem o glicerol, ele apresentou mais quebradiço. Com isso, com esse aspecto muito quebradiço, a gente não obteve um filme inteiro para conseguir medir a média das espessuras dos filmes, por isso que na tabela de transparência não vai encontrar os valores de transparência desse filme sem o glicerol. Também foi com isso, né, a gente pode, nessa tabela a gente tem a realização dos testes de transparência dos biofilmes, em que a gente varreu a radiação do ultravioleta até o infravermelho para saber o quanto esse filme ele pode reter determinadas radiações. O filme tratado com éter, ele teve valores baixos na região de 200 nanômetros em relação aos demais, sendo considerado mais transparente. E podemos inferir que o mesmo absorve menor radiação na região do ultravioleta. O filme tratado com o filme do amido tratado com acetona, ele foi dividido em 2, pois ele apresentou uma diferença na coloração e sua extensão. Para as caracterizações realizadas nas amostras obtidas, no FTIR do amido, os aspectos das amostras de amido não tratado e tratado apresentaram semelhanças entre si. Na amostra AST2, que é do amido sem o tratamento, que está presente aqui nesse gráfico em vermelho, apresenta uma banda de pouquíssima intensidade encontrada em 1747, que é essa banda aqui, esse pico pequeno, atribuído ao grupo C-O, indicando a presença de triacilgliceróis lipídios, sendo que não estão presentes nos espectros dos demais amostras, demonstrando que o tratamento do amido ele foi eficiente. Logo, a utilização também da acetona foi eficiente, da mistura entre os dois foi eficiente para essa remoção dos lipídios que causariam cor no nosso biofilme. A diminuição também na intensidade relativa das bandas em 1005, que são esses picos mais intensos aqui, também nos sinaliza que houve a remoção do lipídio na amostra do amido quando foi tratado. O espectro também revela que o tratamento do amido ele não permitiu a mudança estrutural, sendo confirmada pela banda de absorção do grupo COC em 930, em referente às ligações glucosídicas. Para o FTIR da celulose de casca de cacau branqueada, sinalizada como CB, e sem o branqueamento, CCSB, em diferentes meshes 80 e 60, a banda em 1599, aqui apresentada para a celulose branqueada em vermelho, e a banda em 1609 para a celulose sem o branqueamento, corresponde às ligações C-C, comprovando a presença de certa quantidade de lignina na amostra. No entanto, com isso, a gente também pode inferir que o processo de branqueamento permitiu a remoção de grande parte dessa lignina devido à diminuição na intensidade da banda, porém, ainda se percebe que há presença de lignina na amostra da celulose branqueada, o que causa um pouquinho de cor em nossos filmes. Para a difração do raio-x do amido, no gráfico mostra picos mais extensos que estão posicionados nesses graus aqui sinalizados, que são característicos do amido do tipo A.
Os tratamentos realizados no amido, utilizando o éter etílico e acetona, não demonstrou nenhuma variação nos picos em relação aos amidos sem tratamento, e com isso corrobora com os resultados obtidos no FTIR, que o tratamento ele não influenciou na estrutura do amido. Na tabela aqui ao lado, na tabela 6, mostra o índice de cristalinidade de cada uma dessas amostras, o que vem a influenciar a influência, o que vem nos mostrar a influência do tratamento do amido, em que o amido tratado com éter e acetona apresentou um maior índice de cristalinidade, demonstrando que são bons solventes para o tratamento do amido. Para o DRX da celulose branqueada, apresentou picos na região amorfa em 18,98 graus e na região cristalina em 22,26 graus, sendo que a celulose ela é característica de dois tipos, do tipo 1 e do tipo 2, e na celulose que a gente utilizou da casca de cacau, através desses dois picos, ele é do tipo 1. Porém, no gráfico do DRX, ele também mostra que essa celulose apresenta picos, mas 3 picos principais, revelando que a celulose obtida ela não está pura. A tabela 7, ele mostra o índice de cristalinidade de cada uma dessas amostras da casca de cacau, que foi calculada seguindo o método de Segal, obtendo os respectivos valores. O efeito do tratamento tornou-se mais eficiente para amostras com tamanhos de partículas de 80 mesh, obtendo, sim, um maior índice de cristalinidade, como a gente pode observar na tabela. Isso é possível porque houve um aumento na área superficial, favorecendo a remoção da lignina. E a presença de lignina também foi identificada no FTIR, corroborando com os resultados do DRX, por isso que ele tem mais picos principais, né? Que ele não está puro. Para as caracterizações das blendas, no gráfico 5, a gente mostra aqui o gráfico do FTIR das blendas, em que foi formulado com amido de semente de jaca, com esse tratamento, glicerol e celulose de casca de cacau. A banda larga corresponde, essa banda mais larga aqui, onde está sinalizado em 3.294, corresponde à região do grupo doxila. Nessa banda do filme sem glicerol, ela é menos intensa. Devido a isso, o filme Fatesg teve uma maior aderência na placa de Petri, mais quebradiço. E essa diminuição na intensidade da banda torna a matriz mais estruturada, com grupos hidroxilas menos disponíveis, afetando as propriedades dos filmes poliméricos, como solubilidade, permeabilidade de vapor, de água, entre outros. Já no gráfico 6 do DRX das blendas, podemos observar que ambas as membranas apresentam picos característicos de celulose e amido, que são os picos de difração, nesses graus aqui sinalizados, os quais são normalmente atribuídos a distâncias existentes entre os planos cristalográficos, tipo das fases 1 beta na estrutura cristalina. Na amostra do filme de amido tratado com acetona, aqui em preto, pode-se observar que os picos são menos intensos e alongados, consequentemente sendo menos cristalinos. Já o gráfico em verde claro, que é do filme sem a presença da celulose, não se observa picos no DRX, revelando que a celulose aumenta a cristalinidade do filme. Com isso, conseguimos utilizar 2 coprodutos renováveis para a extração do amido e celulose a partir da semente de jaca e da casca de cacau, para a formação de filmes biodegradáveis que são substituto dos plásticos sintéticos. Esses materiais apresentam características promissoras para aplicações como biomateriais na medicina regenerativa, porém precisam ser realizados mais testes, como de TG e DTA, solubilidade, maleabilidade e resistência mecânica, para constatar suas possíveis aplicações. E seu uso deve respeitar o ciclo de vida do bioplástico para que, ao ser descartado no ambiente, venha a sofrer mudanças em sua estrutura química, levando a uma boa degradabilidade e ser autossustentável, não prejudicando ao meio ambiente. Aqui são as referências utilizadas e agradeço a presença de todos.